Eu sou o host. Maravilhoso! Você é o host. Cadê o Eu sou o host. champanhe, hein? gravando. A de hoje Cadê não o vai ter champanhe? ordem. Cadê? Ele Então, prometeu vai o chegar, champanhe, mas espero não eu, em tem. algum momento. Foi prometido o nosso champanhe. Valioso. Meninas, não tenho palavras para agradecer, né? O carinho, o amor, a atenção, o trabalho, o saco, tudo isso que envolve esse nosso serviço, né? Porque isso é um serviço que é feito de forma amorosa, gratuita, né? Mas que de alguma forma nos recompensa. Então a minha primeira pergunta para vocês, para a gente se divertir um pouco, é: que recompensa é essa? Por que cargas d'água a gente se coloca nesse lugar? Vocês se colocam nesse lugar. A pedido de um querido amigo, eu sei. Mas que recompensa é essa? Que sentimento vem hoje, depois desses 3 semanas praticamente de muito trabalho? Eu começo, você começa. O que vocês querem? Quer começar daí? Vocês... Não estamos te ouvindo. Começar a falar rapidinho. O principal é gratidão. Você tem a certeza disso? A gente está aqui porque a gente realmente tem uma gratidão muito grande. Acho que é uma oportunidade única de se integrar com as pessoas, de estar perto de pessoas que a gente gosta, formar novas amizades. Olha essas mulheres, olha o pessoal que vem para cá. Assim, é muito raro a gente ter essas oportunidades atualmente, né? A gente vive num mundo louco. Ficou sem ver uma mensagem minha em uma semana. Olha isso. E de repente a gente está aqui, por mais que seja cansativo, por mais que seja essa loucura, conhecendo os painelistas, nos conhecendo, fortalecendo essa amizade com você e com outros vários queridos que tem aqui. Eu acho que para mim, a palavra é gratidão. Como se fosse uma expansão da sua gratidão. A gente é tão grato que essa gratidão tem que transbordar. Isso. É um transbordamento. A recompensa para mim é o prazer em servir a esse propósito desse evento. Porque esse evento, ele fez uma grande diferença na minha vida profissional, há muitos anos atrás. E é uma forma de não só agradecer a tudo que eu conquistei, graças ao Manfio, ao apoio, a tantos momentos que a gente já teve junto, mas também a entender que é um movimento. O MUVON é um movimento. Então, ser embaixatriz é movimentar as pessoas, fomentar esse evento, que, além de ser gratificante, é um momento de grandes conexões. Então, o prazer é um prazer, é uma honra, é com muita gratidão que eu recebo sempre esse convite, porque eu tenho prazer em servir ao MUVON. Para mim, primeiro, porque eu te amo. Acho que é importante a gente falar eu te amo o tempo inteiro. Às vezes a gente fica tão atribulado nas situações da vida que a gente esquece de olhar nos olhos das pessoas e dizer te amo. E amo todas essas meninas que estão aqui. Aprendi a respeitar cada uma com as suas forças. Você só colocou mulher foda aqui. Só mulher de força, mulher que cai na porrada e vai e faz o que tem que ser feito. Mas existe uma frase que eu gosto muito, que é: o que não te desafia, não te transforma. E quando você coloca a gente aqui para falar com tantos homens C-level, pra gente é um baita desafio. A gente também é C-level. Só que as pessoas acham que não, mas o machismo existe e é real. E aí, quando a gente está nessa cadeira aqui, em que a gente pode ajudar as pessoas a tomar consciência de que a gente precisa ser respeitada, eu tô gostando demais. Porque tá me desafiando e tá me transformando. Eu tô conseguindo mostrar para as pessoas que eu consigo, sim, ser uma mulher C-level, mãe, esposa, e conseguir dar conta de tudo. Então, para mim, é muito importante estar aqui. Obrigado.
Para mim é nutrição. Eu acho que gratidão é uma palavra linda assim que a Tati usou, mas nutrição é uma palavra muito forte para mim. Acho que primeiro porque é a questão da cultura. Essa cultura vem de você. É impossível aceitar qualquer convite seu e não seguir a sua cultura. Você é uma pessoa que tem uma experiência gigante. Hoje mesmo eu estava falando para algumas pessoas o quanto que grandes executivos hoje falam, eu devo tudo da minha carreira a você, né? As pessoas falam isso para você. Estar perto de você escancara portas para gente pelo respeito que as pessoas têm por você. E você é esse exemplo dessa pessoa que serve. Porque eu acho que quando a gente faz isso aqui, ó, abre para mim esse copo. Ah lá, ela já estava pronta para abrir. Ela já estava pronta para abrir. Tá aqui para servir. É servir com excelência. E quando a gente faz o excelente no pouco, a gente é excelente no grande. Então, esse evento me nutre, estar com você me nutre, estar com as meninas me nutre, porque elas são muito diferentes de mim. E, nossa, a Tati, para começar, da altura. Eu vim com esse salto, e aí a Tati falou, vem cá, pequenininha. Acabou com os meus esforços de parecer grande, mas... Gente, mas ela não é a coisa mais linda desse mundo? E ela é pititica, mas ela é a coisa mais linda desse mundo. É, mas ela fez assim, ó, vem cá, vamos tirar uma selfie. Peraí que eu vou tentar encaixar essa selfie aqui. Ela não conseguia. Mas é isso, é nutrir, porque tá com elas, assim, é aprender o jeitinho de cada uma, e a gente não tem embate, a gente simplesmente se adapta. Então, para mim, hoje foi uma nutrição. Ai, caralho. Maravilhoso. Você merece, querido. Ai, ai. Você Aceite. merece. Aceite. Só Aceite. aceita. Pra mim, ter vocês do meu lado é uma sensação de integração comigo, né? É abandono total da minha solidão, né? Que em muitos momentos eu sinto nesse mercado, no meu trabalho. E a hora que eu tô com vocês, a hora de chegada das embaixatrizes, já começa a me dar um tesão assim, nossa, que delícia, né? Ainda mais que vocês vão trabalhar por mim, que coisa mais linda do mundo. Vocês vão trabalhar e eu vou ficar lá só cobrando. Mas assim, é muito gostoso, assim, é indescritível. Assim como, pra mim, eu sei que dá muito trabalho pra gente, mas pra mim é muito mais divertido do que qualquer outra coisa. Aguentar esses pés no saco. E esse ano foi melhor ainda, porque caiu acho que caiu. Caiu a experiência do ano passado, na real, né? Aguentar um monte de gente pé no saco, algumas pessoas super bacanas, a maioria bacana, né? Mas algumas pessoas que de fato não percebem, porque não são as pessoas que são pé no saco. A gente fala assim a mesma língua, né? O programa delas, que é um pé no saco, e elas também não têm tempo, e também são chamadas de última hora pelo evento que terminou, né? Muita gente fechou nas últimas 4 semanas, né? E convida, e as pessoas cancelam, não é fácil para ninguém, né? E essa zorra total que acontece no final, que ninguém sabe, né? A hora que chega aqui parece que é tudo organizadinho, tá tudo pronto. A zorra foi até ontem à noite, às 4 da manhã. É 4 da né? manhã. Então assim, não é assim. Mas é como se a gente fosse um clube brincando, se divertindo. Pra mim é isso. Pra mim, nós 5, assim, é uma grande brincadeira, né? Eu sei que tem trabalho e que é chato às vezes, mas que é uma grande brincadeira. Então, eu acho que nem consigo falar gratidão, assim. É muito gostoso pra mim. É como se eu fosse... Aí eu falo, é isso. Maravilhoso. É como se eu fosse pego no colo. De tão acolhimento que eu tenho em vocês. É isso que eu sinto. Veio agora de dentro. Eu me Mas sinto você assim, retribui. no colo. Você retribui. E eu sempre dou muito colo pros outros, né? É Mas isso. quando vocês estão junto comigo, eu sinto colo de vocês. Você merece. E eu agradeço, mas é o que eu Você merece. sinto, né? E você Enfim. falou sobre ser chato, né?
é desgastante, mas eu acho que em nenhum momento a gente sente que é chato, porque é por você, sabe? Então a gente sabe que a gente precisa fazer perfeito, que no dia precisa sair lindo, e que a gente precisa não atrasar o painel, e que a galera precisa estar aqui, que a galera precisa pegar o fone. Atrasou, a gente precisa fazer uma mensagem para jogar e a gente joga junto. Se tem uma frase que eu gosto muito, que é dos nossos valores, somos imunes às limitações do ego. E eu vejo que entre a gente não tem ego. E isso é uma delícia de viver. Então é por você, não tem chatice. É um pouco disso mesmo. Por nós, pelo movimento, por nós. É isso. E é interessante que, assim, eu tive uma grande lição há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando eu assumi uma nova, assim, eu assumi um time gigante lá no Itaú. E aí eu lembro que eu não tinha gente acima de mim, então eu respondia direto pro diretor. E aí eu montava uma apresentação que ia pro diretor executivo. E aí eu montava tudo, eu fazia tudo, eu construía storytelling, eu montava direitinho, nananana, mas na hora de apresentar, era o meu diretor que apresentava. Aí nesse dia, eu olhei e falei assim, eu fiquei muito triste. Eu falei assim, poxa, eu montei tudo, eu que fiz tudo, e ele que apresenta? Aí eu lembrei de uma coisa. Lá no passado, na Itália, todo grande pintor tinha uma pessoa do lado dele que carregava a tralha da pintura. Toda a tralha, a tela, os pincéis e tudo mais. E eles não eram serviçais do pintor, eles eram aprendizes de pintor. Mas o pintor fazia ele carregar para ele sentir o peso de carregar a tralha inteira daquela pintura. E aí um dia que eu estava brava vendo aquilo, né, eu falei assim, pera, por que eu não abaixo o meu ego e simplesmente olho e falo assim, deixa eu aprender como é que ele conta uma história para um executivo. Deixa eu aprender como é que ele resume uma história, por onde ele começa. Tudo bem, eu já aprendi a fazer o storytelling. Então, desde esse dia, eu tive um choque de realidade comigo mesma, de que a hora que eu identifico alguém muito maior que eu, alguém muito superior, que já teve tanta experiência na vida, eu simplesmente vou lá e coloco o meu sapatinho de aprendiz e carrego a tralha que eu preciso carregar, sabe? E não vendo isso mais como uma questão de, poxa, podia ser eu. Não, eu sei a hora que eu brilho e eu sei a hora que eu carrego todo o instrumento. Sabe? Então, quando a gente chega aqui num evento desse, hoje você colocou a foto do Alvarenga e é engraçado que eu olhei para ele, eu falei assim, hoje, para mim, essa figura é você. Onde eu vejo aqui, eu vejo Manfio, sabe? Então, assim, é na excelência do girassol, eu vejo você, eu vejo seu rostinho em todas as coisas. Então, você deixou isso muito marcado. E aí, eu acho que é isso que todas nós aqui queremos fazer na área em que a gente afeta. Cada uma de nós, nas suas empresas, com os seus times, a gente quer ser uma figura assim no futuro. Então, nada melhor do que a gente colocar o nosso sapato de servir para a gente chegar, sabe? E aí, eu tô te falando isso, você sabe, eu sou... Aqui não tem nenhuma, aqui é tudo porreta, a gente fala a verdade. Aqui a gente fala até demais o que a gente acha. Então eu acho que é isso, sabe, Fê? Assim, e quem instiga isso é você, e eu te agradeço muito, porque isso é um grande aprendizado para mim. Para mim, assim, particularmente, é um grande aprendizado. Gente, Nossa. eu queria aproveitar a oportunidade de contar uma história ligada ao Manfio. Vixe, Maria, hoje é só confete. Hoje é. Marcou muito minha vida e eu conto várias vezes essa história. Em 2019, no final do Move On, eu peguei um táxi para o aeroporto e durante o trajeto eu comecei a falar sobre o Move On e falando sobre Manfio. E eu falava várias vezes o nome dele, né? De como o evento tinha sido maravilhoso, como ele organizava o evento de uma forma assim com maestria e tal. E enquanto eu falava, o taxista ouvia. E quando eu desliguei a ligação, ele falou, você está falando de Fernando Manfio? Manfio do crédito? Eu falei, estou falando dele. Ele disse, nossa, eu trabalhei durante anos com risco, crédito, eu sou dessa área, trabalhei em grandes empresas, mas estou desempregado. E, assim, como eu queria voltar, eu não sabia que estava tendo esse evento. Nossa, como eu queria voltar para a área de crédito.
Olha só, ele ouviu o nome de Manfio. Eu falei para ele assim, me dá um currículo teu, eu tô voltando para Salvador, mas são tantas conexões que a gente faz no Muvon, que voltando para Salvador eu vou conversar com algumas pessoas, já que você está em São Paulo, e de repente a gente consegue uma oportunidade para você. Para resumir a história, ele ficou 5 anos empregado em uma empresa de cartões de crédito aqui em São Paulo, voltou a trabalhar na área dele, que ele gostava, e ele tem uma gratidão eterna, assim, a mim, pela conexão, mas ao Manfio, que ele disse, sempre foi o exemplo dele, sempre foi o profissional que ele tinha como referência. E eu adoro falar isso, porque você não é uma referência só para o taxista, só para mim, só para as meninas que estão aqui. Você é uma referência para o Brasil quando se fala de crédito. Meu Deus do céu, traz a champanhe logo. Puta. É isso, na verdade, a gente tá querendo acelerar Traz a champanhe. cachaça, Agora deixa eu contar moçada. mais uma coisa, assim, já que a gente contou as histórias. Eu conheci o Manfio em 2000... Vocês estão me surpreendendo, você sabe que eu não estava esperando nenhum desses jabás seus aí. Eu conheci o Manfio em 2023, quando eu fui no evento dele do ano passado. E eu fui muito determinada, eu sempre fui muito determinada na minha vida. Sempre que eu ia para algum lugar, eu pensava e mentalizava, hoje eu saio daqui com alguma coisa. E eu não tô falando de dinheiro, porque não é dinheiro que me move, nunca me moveu. Quando eu cheguei no evento do Manfio, eu pisei com o pé direito, eu não tô de sacanagem, tá? Eu pisei com o pé direito e falei assim, eu vou me conectar com o dono desse evento. Ele não me conhecia. E aí eu tava com o Marcelo Galáxia, né, Galact? E eu olhei pro Manfio, o Manfio olhou pra mim, eu hipnotizei o homem de uma forma que ele veio até a mim. Tu lembra disso? Me beijou, me deu um beijo, tudo bem? Quem é você? Falei, eu sou Marcela Bello. E desde aquele dia ali eu me apaixonei por ele. E ele tem o laboratório de decisões em que a gente contratou para 4C Digital. E ele não me ajudou somente a mim a mudar a minha vida, mas também a todos os nossos funcionários, que foram mais de 20 que ele fez o processo de laboratório de decisões. E dentro do laboratório de decisões, eu sou uma mulher que sofri abuso sexual com 13 anos de idade, comecei a trabalhar muito cedo, fui adotada, e eu tinha muitos medos. E nem eu sabia que tinha tanto medo dentro de mim. E com esse medo, eu tinha repulsa das pessoas. Eu sempre fui muito feliz, todo mundo que me conhecia, mas não sabia esse lado meu, que era sombrio somente para mim. E ele me mostrou que tinha cura. E eu consegui curar esses medos. E eu consegui entender que dentro do meu medo existia uma mulher mais poderosa ainda. E de 2023 para cá, a minha ascensão profissional foi assim, fenomenal. Eu realmente acendi esse brilho que tinha dentro de mim. E o Manfio sempre fala, né? Eu falo, você me curou do abuso e tal. E ele falou, não, eu não te curei. Você se curou. Eu só fui o meio condutor para que você se curasse. Então, que todo mundo possa curar os medos que tem dentro, se conhecer de verdade, porque a gente não fala os nossos medos e a nossa vulnerabilidade, mas que consiga viver num estado de presença. E você me trouxe a presença. Nossa, que lindo, meu Deus do céu. Quem dera. Quem dera. Tudo fizeram sozinhos e vocês vão achando que tem a ver comigo. Mas, Fê, a Olha. questão é a condução. É esse o ponto. Você vive isso no seu dia a dia, por isso que você não enxerga da forma como a gente enxerga. Olha o evento que você monta. Aonde você vê um evento onde as pessoas vêm, se sentem em casa, se sentem à vontade e curtem vir. Porque assim, eu falei, hoje eu cheguei aqui um pouquinho antes das 8 da manhã, isso aqui já estava cheio. E parece uma reunião de 7h30. amigo, né? Você encontra todo mundo e todo mundo te conhece. Você é a liga. Esse é o ponto. Então, pra gente, e é suave, não é algo forçado, é algo gostoso, é a tua energia, é o seu jeito, entendeu? A forma como você expande esse teu calor, esse teu abraço. Eu sou uma pessoa bastante reservada em vários aspectos. Você lembra das conversas que a gente teve logo que a gente se conheceu? O nível de conversa, a profundidade que eu tive de conversas com você, assim, de você virar e falar assim, Tati, você não é uma guerreira espartana. Você é uma mulher forte. Olha pra dentro de você, porque você tem um propósito e você tá achando que é guerrear. E não é.
isso marca. E não é só o dizer por dizer. Você fala e você acolhe, meu querido. Então, assim, você merece esse colo. Você merece esse amor. Entendeu? Assim, poucas pessoas têm esse merecimento. E Tati, Pouquíssimas pessoas como têm você esse... mudou? Entendeu? A gente muda. É muito louco isso. Olha, o painel não chama Fernando Manfio, o painel chama as embaixatrizes. Mas não tem O jeito. painel chama as embaixatrizes. E eu quero propor para vocês, porque não dá mais para desligar e esperar um ano. Nós vamos criar um podcast As Embaixatrizes. Gostei. que maravilhoso. Gostei. Maravilha. Eu tenho tudo montado, vai ser As Embaixatrizes. Nem que seja meia tarde por cada 3 meses. A gente se encontra para falar de um monte de coisa. Traz um assunto, topam? Eu super Porque topo. Porque eu já tenho o super. estúdio, já tenho o nosso podcaster maravilhoso. Lá vocês falaram com ele, Não, é Gabriel, maravilhoso. Maravilhoso. É o Anjo Gabriel. Anjo Gabriel. Anjo Gabriel. Um dia eu vi ele no Instagram. Isso é um olho que eu tenho mesmo, né? Não tem jeito. Eu não olho pra qualquer um, mano. Nem pra qualquer um. Eu vi ele e falei assim, eu vou fazer um podcast com esse cara. E eu nunca tinha feito. Chamei ele e falei assim, cara, você faz podcast? Faço, eu quero fazer um com você. Pronto, tá aqui. E deu match. Porque são certas pessoas que a gente são peças únicas quase, né? Ou poucas, pelo menos, raras. Ele é um cara espiritualizado, vocês já conhecem, né? Um cara lindo, espiritualizado, carinhoso, amoroso, humano. É muito bom falar com ele. Então eu criei o podcast, agora eu e ele, ele tá me dando aula de podcast e fazer o Move On Cast com ele é muito legal. Então eu quero propor que a gente faça as embaixatrizes, porque a gente vai bolar um jeito das embaixatrizes atuarem em todo o evento Move On. No jantar, que função a gente pode ter? Né? Eu acho que é legal isso, porque a gente cria uma persona, né, de algo que é inabalável aqui. Né, de tão forte, a gente não pode deixar cada um vai pro seu canto. A gente tem que continuar essa conexão. O que vocês acham? Eu topo Maravilhoso. e eu vou te dizer uma coisa. Esse papel que você convida a gente para fazer, e eu acho que todas as barreiras que a gente vai quebrando quando a gente te conhece e você vai provocando a gente Com amor, né? com muito amor, assim, são mulheres fortes que a gente chega cada um na sua idade, na sua maturidade, mas a gente chega cheia de conchinha, de muro, né? E assim, a gente vai construindo essas pontes. A gente precisa propagar isso, porque assim, tem muita mulher que está endurecida. Tem muita mulher que às vezes, eu falei isso hoje no podcast, muita mulher fala assim, para mim às vezes, e as meninas devem falar para as meninas também, né? Com certeza. Ah, como você dá conta de tudo? Eu sempre corrijo, eu falo, eu dou conta de tudo o que eu me propus a fazer. Então, não dá pra gente também colocar uma cobrança nas pessoas de como se a gente fosse figuras que dão conta de tudo. Não, eu dou conta de tudo que eu quero Eu fazer. tenho uma pergunta aqui. Como que você dá conta de tudo que você se propõe a fazer? Então, mas aí, Cara, eu acordo de manhã, tem 55 posts dela. Falo, meu Deus, como ela consegue? E ela ainda tem um abdômen Mas Você beija na trincado, ela é boca, ridícula. Você Beijo. dorme junto, sim, faz oh, jantar. Você é ridícula, você Não tem um é abdômen possível trincado. isso. Meu Deus ele tá do entrando, céu. Conta a ele tá história entrando dela. em questões que se eu fizer propaganda daquele bonitão, eu não sei nem cadê ele. Tá Cadê por aí. Não faça. Por aí. Não Não faça. Não faça. faça. Deixa ele pra lá. Mas deixa ele pra lá. Mas assim, mas a gente precisa. Não, eu vou ser muito sincera, assim, ó. Eu escolho o que vai cair, né? Eu só escolho. E aquilo que eu faço, eu falo assim, vai acontecer. Então, até o descanso a gente programa. A gente fala isso. Até o meu descanso, até a hora da gente falar assim, ó, eu vou deitar no sofá, não vou fazer nada, a gente põe na agenda. Olha, Literalmente. sensacional. Mas por quê? Porque a gente tem um objetivo, a gente tem uma empresa que a gente quer que essa empresa atinja um patamar, né? Em X tempo. Então, com esse objetivo, a gente constrói isso. Agora, Fê, o que eu acho a gente precisa ajudar muitas outras mulheres a tirar Tá. um pouco essas armaduras. Lembra da armadura que você falou pra mim? Sim, Você mandou eu ler o livro? sim. Eu li, eu parei. Eu parei de tomar sopa no canudinho. Agora eu tomo sopa de boa, baba um pouco e tá tudo bem. Mas eu acho que esse lance das embaixatrizes, né? Então, é um pouco disso. Pra gente trazer uma conexão de um poder que a gente descobre nas mulheres e talvez
o podcast Embaixatrizes tem a ver com isso, É isso. né? De a gente falar como as mulheres, e não só as mulheres, precisam de ajuda para abrir esse coraçãozinho e esse lugar de confiança. E os homens que Né? estão do lado dessas mulheres também precisam ouvir isso. É o que eu ia né? falar. Certo? Porque a gente, dessa forma, gente, nada é mais forte do que uma mulher que tem um homem forte do lado dela e Concordo, que permita que ela seja feminina. concordo. Nada é mais forte. É uma delícia, né? Então, assim, e a gente tem isso com você. Isso é uma coisa que, assim, que é delicioso em ter você como amigo. Delicioso. Assim, as últimas 2 vezes que eu fui na tua casa, que a gente ficou lá sentado falando de negócios e tudo mais. Então, tem coisa mais gostosa do que esse tipo de liberdade, de poder ser quem você é, despida de armadura, do lado de um homem forte, que nutre a gente de proteção. Então, eu acho que quando a gente faz esse tipo de movimento, a gente, na verdade, a gente está gerando uma conexão com essas mulheres e criando um canal para que elas entendam que elas precisam ter essa conexão com seus homens. Esse endurecimento que existe hoje vem muito desse lugar de eu preciso ser forte, eu preciso dar conta de tudo, o tempo todo. E não. Gente, olha a amizade que eu tenho com os meninos da Power of Data. A gente se pega, a gente briga, vira e mexe, a gente quebra o pau. Não sei. E o amor existe e eu sei que qualquer hora, o que for necessário, o que for preciso, eles estão lá. Independente das discordâncias. Isso é muito raro hoje em dia, Fê. Eu acho, então, que se a gente conseguir transmitir isso... Hoje no podcast com o Gabriel eu falei sobre isso. Falei, eu fui muito privilegiada na vida porque eu fui cercada de homens muito fortes e que me fortaleceram absurdamente. E as mulheres normalmente se vitimizam nesse sentido. Mas é porque elas não sabem como lidar com isso ou muitas vezes usam como bengala. Então a gente, esse movimento do, como que eu posso dizer, dar valor, valorizar o masculino é papel nosso. A gente tem que ajudar as mulheres a enxergarem isso novamente. E isso independe de você ser C-level ou de você ser um aprendiz. A questão é sempre essa, de como que a combinação do masculino e do feminino transforma qualquer ambiente. Olha isso aqui. E esse lance do preconceito, das coisas que existem que a gente não fala mais, parece que sumiu, continua muito ativo, né? Menos um pouco, mas muito ativo. O homem só ainda entorpecido porque ele chama de masculino, né? Porque ele chama de masculino. E a mulher toda entorpecida pelo que ela chama do feminino, né? Essa conexão que a gente tem é uma conexão de masculino e feminino ao mesmo tempo, né? Tem hora que a Marcela tá falando que eu vejo assim o masculino dela arrebentando, né? E a hora que eu olho para ela, eu falo assim, nossa, como ela é feminina. Falando a partir do masculino dela e não deixa de ser feminina em nenhum segundo. E eu acho que isso é bonito em nós 4 aqui, porque eu também sou feminino e não deixo de ser masculino. Então essa conexão que muita gente perde tem a ver com a aceitação de nós mesmos, É o né? Yin e Yang, né? Mas é uma aceitação que a gente tem fora das regras tradicionais, né? É simplesmente a gente aceitar que a gente é os dois, né? Você fez uma pergunta de como dar conta de tudo. E Eu ia fazer acho para você também essa, porque você também é outra... que a gente tem algumas mulheres fortes aqui, que eu sei que estão aqui. Às vezes as pessoas me perguntam também como eu dou conta de tudo. Mas existem algumas metas minhas que eu quero alcançar. E eu não quero dar conta de tudo para sempre. Porque eu sou uma máquina. E se eu não cuido dessa máquina, uma hora ela vai falhar. E como que eu me projetei para estar aqui hoje com vocês? Isso foi projetado, foi pensado, foi jogado para o universo. Faço terapia também, que é importante, né, amigo? Você falou que é importante fazer terapia. Tem que fazer. E hoje eu faço. É um colo Mas bom. com 15 anos eu me projetava para os meus 18. Para os meus 18 eu me projetava para os meus 20. Depois de 20 eu fui de 5 em 5. E hoje eu estou me projetando para os meus 40. Eu sei que agora eu preciso passar por esses momentos para que eu consiga chegar nos meus 40. E nos meus 40 eu quero ser conselheira e quero investir em startup. Então eu preciso gerar esse fund agora para que eu consiga investir no sonho das pessoas e para que eu consiga, com a minha experiência, projetar essas pessoas para o mercado.
Então, o que eu estou passando agora é um processo para eu chegar onde eu quero. Então, existem metas. Por isso que eu consigo equilibrar alguns pratinhos, porque não são todos, eu não sou perfeita. E, desculpa a palavra, foda-se quando algum cai. Foda-se. Não consigo dar conta de tudo. Tem alguns que caem mesmo. Ontem eu não fui para academia. E o que vai mudar na minha vida eu não ir para academia hoje? Agora, existe a constância. Hoje eu quero ir. Você acha que eu acho interessante? Já te passo. Só um comentário aqui. 2 anos atrás, a gente se conheceu. E no primeiro encontro, primeiro almoço, foi choro, né? E eu fico impressionado com a tua evolução em 2 anos. É absurda. Algo quase que eu nunca vi. 2 anos. Quem era a Marcela 2 anos atrás? Não era nada, não. Era tudo isso. Mas o que é que essa mulher... A potência. Tava tudo lá, né? A rapidez, por exemplo, você falou do nosso trabalho do Laboratório de Decisões. A seriedade, né? Era para tua turma. Mas quem era a melhor aluna? Você. Quem era mais humilde? Você. Quem aguentava o tranco? Você. Né? Então, você, o Ninho também, outra... Mas assim, você cresceu de tal forma que eu fico besta, assim de ver. Obrigada. E isso é muito lindo. E também tem o meu lado de paizão, de me preocupar um pouco com esse ritmo seu, né? E que eu acho aceleradíssimo e que não pode durar 5 anos. Não vai. Você vai ter que começar a mudar um com pouco isso. 37, amigo. Mas 3 que seja todo dia agora. assim... Né, a quantidade de coisas que você está fazendo. Desculpa, eu vou passar a palavra. Não, e é engraçado ele falar isso, que quando eu entrei na Pod Academy, da minha maravilhosa aqui, que eu sou fã, né? Eu fui logo para uma bancada que tinha essa maravilhosa aqui. Ela participou do Hackathon, é verdade. Ela se jogou. Eu me joguei. Eu falei, cara, eu não vou jogar para perder, eu vou participar. E aí eu estudei bastante, consegui fazer algumas coisas e fui entregar. Foi o meu melhor? Não. Mas o feito é melhor do que o não feito ou do que o perfeito. Então eu entreguei, foi muito legal. Então obrigada, gratidão por vocês, porque vocês fizeram parte, fazem parte dessa evolução. Então a Marcela daqui a 3 anos, eu faço 38 esse ano, é a Marcela que quer ser conselheira. E para ser conselheira eu preciso aprender muito com vocês. Com a Tati em dados, com a Cris, essa humildade perfeita. Gente, ela traz presente pra gente, entendeu? Eu fico esse amor todo. A TAM, a escola dela, a transformação que ela tem dessa EdTech, é EdTech que fala, né? Onde ela realmente vai dar valor ao cara que está estudando lá, não importa se está pagando meia bolsa, uma bolsa, não importa. Ela dá valor e ela ajuda a gente de verdade. E a você, Manfio, que eu quero continuar ao seu lado. E tá? quem não e quer, de vocês. tá do seu lado também. Tamo junto. Quando o Manfio pensou nas embaixatrizes o ano passado, né? Foi o primeiro ano das embaixatrizes aqui Foi a no preguiça Movon, que me fez né? pensar em embaixatriz. Pois é. Vou ser bem sincero. E ele apresentou... Não aguento mais, vou passar pra alguém essa porra. Alguém tem que assumir isso aí. E ele pensou de uma forma tão bonita, assim, né? No empoderamento feminino, em nos colocar aqui no palco e apoiando ele nesse evento todo. E você falando agora do Movoncast, em colocar as embaixatrizes no Movoncast, para que a gente consiga transmitir isso para outras mulheres. E vocês estavam falando sobre isso e eu olhando mulheres emocionadas aqui com a gente nesse painel que ele decidiu há poucos dias atrás, assim, né? Colocar a gente aqui, a gente não existiu programação, não existiu nada. A gente está aqui de forma totalmente genuína e natural para falar do que é ser embaixatriz. Só que as pessoas estão se emocionando, porque isso conecta a gente com elas, né? E eu acho que as embaixatrizes vão crescer muito mais ainda dentro desse evento, né? Porque eu acho que a gente está chegando no 2º ano de embaixatriz, a gente já está conseguindo atingir os corações das pessoas que até então enxergavam a gente ali como apresentadoras, hosts e tal, colaboradoras do evento, e agora já enxergam de uma forma diferente.
Então, assim, mais uma vez, Manfio, obrigada pela oportunidade. A gente não está aqui à toa. A nossa conexão já é maravilhosa, contigo e entre nós. Eu acho que todo mundo cresce muito. São grandes mulheres, fortes, todas cheias de atividades, cheias de tudo o tempo inteiro. É uma loucura, né? Eu venho de Salvador para cá, cheia de amor, assim, para encontrar todo mundo e para encontrar esse evento, porque realmente ele faz a diferença e cada vez mais a gente percebe isso, né? No olhar, na lágrima, no sorriso das pessoas que estão aqui. Realmente, não tem como a gente descrever Eu isso acho aqui. que a lágrima é a luz no fim do túnel. Porque ela existe. Sabe por quê? Porque eu acho que é aquilo que eu falei hoje, hoje de manhã, quando você foi apresentar a gente aqui no palco, as pessoas estão vivendo em sofrimento demais. É aquilo que você sempre fala. As pessoas estão sofrendo com tudo. Tudo é coisa gostosa, às vezes é projeto novo. Ai, porque tá Será muito que eu pesado. consigo? Ai, porque não sei o quê. É. A felicidade está acabando e a gente não pode deixar, sabe? Assim, a leveza está indo embora e a gente está deixando. Então, estar aqui, eu tô assim, ó, zero com armadura. Acho que se as pessoas estão se emocionando Estamos é por causa cansadas, né? Exaustas. E olha só, olha a energia. disso. E você sabe É uma sobre coisa? isso, é sobre isso. Uma Parece o coisa painel que eu- mais gostoso do dia, né? Com certeza, E é com o certeza. último. O pessoal não É tem o noção do que último. tá perdendo. Porque assim, é o mais gostoso. E você sabe que quem me ensinou muito essa questão do servir com excelência, ele tá no outro palco, o Dalmer. Ele, um dia, foi muito engraçado. Eu falei com uma pessoa X. Perdeu aí, filho? Perdeu? Deu? Parou. Parou? Foi engraçado porque o Bruno tinha me falado que ele estava numa semana atribulada, tal, não sei o quê, mas eu precisava muito de um tempo dele. E eu falei assim, Dalmer, quando você tiver um tempo, eu preciso de ajuda nisso, 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 nisso. Aí ele falou assim, claro, posso te ligar? Falei, cara, claro, posso te ligar. Eu sabia que ele estava lascado de agenda. Então, assim, quando um líder, ele fala para você, claro, sabe? E eu percebo assim, todas nós a gente fala isso uma para outra no coisa. Você pode deixar que eu te ajudo, deixa que eu faço. A Cris, não, deixa que eu venho. A Tati, quer que eu faça? Posso te ajudar com alguma coisa? Só essa palavra, isso já. Então eu ensino muito isso pro meu time o tempo inteiro. Eu falo assim, coloca, mesmo numa relação de mensagem, seja disponível. Claro, tô aqui, te ajudo. Teu time é perfeito. É que às vezes a gente tá assim, às vezes aquela mensagem de pedido de ajuda chega numa hora que você tá angustiado. Por que você vai pegar aquele câncer e você vai jogar no outro? Para em você. Lógico. Para em você o câncer. E aí a hora que Deixa você dissolver serve, aquilo ali, né? deixa. E a hora que você fala, claro, como eu posso te ajudar? Né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu e minha cunhada, às vezes, ela tá ali, né, com a pequenininha ali, e aí ela, às vezes ela me manda uma mensagem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu paro, não, às vezes tá o caos, né? Tá o caos. E aí eu falo, como que eu posso te ajudar? Ou eu falo, claro, vamos te ajudar. Por quê? Vai parar em mim aquele câncer. Não é culpa dela, não é culpa de quem tá falando comigo na hora. Então, assim, imagina eu virar e falar assim, não é possível que ela vai me mandar mensagem agora, e aí eu descarrego nela um sofrimento ou uma frustração. Ela vai descarregar no outro, que vai descarregar no outro. Então, acho que a gente tem que parar na gente o sofrimento. Vamos ser Precisa alegre. Então, eu quero só... Eu sei que a gente está terminando, para falar de servir com grandeza, é servir com alegria, com leveza, sabe? Então, assim, tô nem sentindo meu pé. Tiver um escalda-pé aí, tudo bem. Eu também. Vamos pôr num baldinho aqui, tá tudo bem. Mas, assim, eu não vou ficar pesado, sabe? Chegar no fim do dia e falar, ai, como foi cansativo, meu Deus do céu. Não. Imagina, é o contrário. Querendo champanhe. É o contrário. Eu tô nutrida, É o- eu vou É, terminar como é. eu comecei, sabe? Ó, eu quero fazer aquela brincadeira de sempre, né? Para uma mulher ou para as mulheres, uma frase de cada uma de vocês. Uma frase. Pode ser curta, pode ser direta, mas uma frase olhando para a câmera, para as mulheres. Vai lá. Acredite em você, você tem poder, você é capaz. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que me move desde que eu tinha 17 anos de idade, que é metas claras, regras firmes. Se você quer chegar em algum lugar, trace metas e que você tenha essas regras firmes para que você consiga atingi-las. Eu estava um dia querendo desistir no mestrado, estava muito difícil. E aí eu fui falar com uma professora minha.
E ela falou para mim assim, Tâmara, é sempre bom lutar mais um pouco. E aí eu guardei isso para mim, pro resto da vida. A minha frase é: conecte-se com a sua essência. Isso é fundamental. E a minha frase é: seja uma embaixatriz da sua vida. Uhul!